Fala, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 257, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar do gasto metabólico durante a mobilização na UTI. E aí, será que aumenta o consumo de oxigênio mesmo dos pacientes? Será que esse aumento é pequeno, é grande? Sempre acontece da mesma maneira para o mesmo paciente, para pacientes diferentes? Bora saber, mas antes já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica na setinha que está aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, discute com a sua equipe, principalmente ali sua equipe de nutrição, nutrologia, os intensivistas da sua UTI, para abrir essa discussão aí, essa interação entre as equipes. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito ainda, já devia estar, né? E comenta. E aí, que você acha disso? Você acha que aumenta o gasto? É importante? A gente precisa prever isso? Não precisa? O que você acha desse assunto? Comenta aí ou me indica um artigo aí para eu trazer aqui no Sunday Paper. Beleza? Então, ó, o artigo de hoje, publicado na BMJ, na Open Respiratory Research, né? A BMJ tem várias revistas e dessa vez foi nessa. Essa tem um fator de impacto de 3,7. Então, o contexto é. Opa, tá tudo fora de ordem aqui. Da reabilitação física na UTI, que tem como um dos principais objetivos aí melhorar a força e funcionalidade do paciente durante a sua internação, para que depois ele tenha melhores resultados. Apesar disso, os estudos sobre mobilização e reabilitação na UTI muitas vezes podem apresentar resultados conflitantes. E então entender melhor a resposta fisiológica à mobilização pode ajudar a gente a entender melhor como prescrever, como individualizar essa terapia para conseguir resultados melhores ou mais consistentes. Então, o objetivo do estudo foi testar a viabilidade da medição do VO2 por calorimetria indireta durante a reabilitação física e medir o consumo de oxigênio durante a reabilitação física em pacientes sob ventilação mecânica. O desenho do estudo foi um estudo observacional, unicêntrico, realizado em duas UTIs cardiotorácicas lá na Inglaterra. Os pacientes incluídos eram pacientes com 18 anos ou mais, que estavam em ventilação mecânica há pelo menos 72 horas, uma frequência respiratória que tinha que estar menor que 35, FO2 menor que 50%, e esses pacientes tinham que ser cooperativos e capazes de participar da reabilitação física. Aqui a gente tem o fluxograma do estudo, né? Então foram avaliados 764 pacientes, 10 foram inclusos, participaram um total aqui, né, de 30 sessões de reabilitação. E aí, uma coisa que me chamou a atenção aqui, vai estar aqui nessa tabela, né? Então, ó, pacientes, 7 homens, 3 mulheres, idade em torno de 65 anos, peso em torno de 76 quilos, que tinham um IMC em torno aqui de 26. Mas o dado que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. O tempo de ventilação mecânica antes da primeira medida realizada no estudo. Foram 16 dias e meio, então eram pacientes que estavam há muito tempo na UTI. Talvez a gente já consiga classificar esses pacientes aqui como doentes críticos crônicos, né? Se eles estão 16 dias e meio na UTI, a chance deles já estarem traqueostomizados, por exemplo, era muito grande. E aí não ficou claro para mim por que, que demoravam tanto assim, por que, que eles não conseguiram incluir doentes agudos ali nos primeiros dias, né? Até vai o quinto dia de internação na UTI. Isso para mim não ficou muito claro, tá? Então aqui ó, ele mostra o Apache ó, de 27, um SOFA de 8, PCR de 83, uma relação PF, né, uma relação PO2 e FO2 de 332 e um Bartel de 20, que eu também não entendi esse Bartel, por que mediu o Bartel lá na UTI? Bartel não é uma medida boa, e por que, que eles não falaram como que era o Bartel antes? Para eu entender, já que estavam falando da agora, por que, que também não falou de antes? Então, algumas coisas aí ficaram meio assim no meio do caminho. Aqui era só para vocês verem o gráfico do VO2 e do VCO2, né? O consumo de oxigênio e a produção de CO2. A linha preta é o consumo de oxigênio, a linha cinza é a produção de CO2. Então aqui ó, a medida do baseline, então paciente em repouso, era feita essa medida. Quando começava o exercício, a gente vê essas linhas deslocando para cima, mostrando um aumento, né, tanto do consumo de oxigênio quanto a produção de CO2. O pico de exercício é o momento onde essa curva chega no momento mais alto e quando para, isso começa a cair e voltar para o que era mais ou menos lá no baseline. Aqui
A gente tem as curvas de consumo de oxigênio para os pacientes fazendo atividade de sentar, eram avaliadas 2 atividades, tá? Sentar e ortostatismo. Então aqui, atividades sentados, e a gente vê como tem uma tendência ao aumento do consumo de oxigênio quando sai do repouso para a posição sentada. Mesma coisa para o ortostatismo, tem uma tendência de aumento aqui do repouso para ortostatismo. E o quanto que aumenta, né? Então aqui ele mostra pra gente, ó, sentar, sitting, né? Então, VO2 no baseline 3,54 ia para 4,42, então tinha uma alteração aqui em torno de 28,5%. Já no ortostatismo, ó, de 2,97 3,77, que ele mostrou para os 2 pacientes que fizeram, foi para 4,01 e 4,31, uma alteração média então de 14%. Então você vê que o aumento foi maior em sentar do que em levantar. Então, né, por que que isso também aconteceu? Então, entender por que que ficar de pé gastou menos energia do que ficar sentado. Porque, na maioria das vezes, as pessoas acreditam que é o contrário. Quanto maior o nível de mobilidade, maior seria o gasto energético. Aqui a gente tem curva de 2 pacientes diferentes, né? E aí, olha que interessante, né? Então, nesse paciente, conforme iam passando os dias, tinha uma alteração no consumo de oxigênio, e nesse outro também tinha. Só que para esse foi uma coisa mais constante. E veja, ó, triângulo, quadrado e bolinha é a ordem das atividades com o passar dos dias, e para esse é o inverso. Então, porque para pacientes que estão fazendo a mesma atividade, os resultados são diferentes. Então, vê que o resultado, as alterações metabólicas, o consumo de oxigênio não é igual nem para o mesmo paciente, nem entre pacientes, isso muda. E aqui para esse paciente aqui, mostrando aqui bolinha sentado, quadrado em pé, e para atividades diferentes, a resposta é semelhante. Então, essa resposta metabólica nesses pacientes, ela teve muitas variações, tanto entre os pacientes quanto para o mesmo paciente, de ter respostas iguais, por exemplo, para atividades diferentes, o que a gente não espera, já que são atividades diferentes, a gente entende que teria respostas diferentes. Então, a conclusão: o VO2, né, o consumo de oxigênio, aumenta significativamente com o exercício, mas é altamente variável entre os participantes e no mesmo participante em ocasiões diferentes. Então, a gente viu que aumentou em torno ali de 28% quando sentou, 14% quando ficou de pé, mas que foi variável a resposta entre participantes diferentes e no mesmo participante em dias diferentes fazendo a mesma atividade, isso também variou, indicando que medidas funcionais como a escala de mobilidade na UTI, a IMS, não estão necessariamente relacionadas ao consumo de oxigênio. Então, de novo, as pessoas tendem a acreditar que quanto maior o nível de mobilidade, maior o gasto energético. E isso parece não ser verdade, porque atividades diferentes, mesmo que em nível de mobilidade mais alto, talvez não tenham uma intensidade tão grande quanto atividades de menor nível de mobilidade. Por exemplo, sair de deitado para a beira do leito talvez gaste mais energia do que de sentado na beira do leito para de pé. Então, essas coisas a gente precisa entender melhor para entender cada vez mais como indicar as atividades para o nosso paciente e em que momento. Beleza? Então, não esquece de curtir esse vídeo, deixar aí o seu joinha, o seu like, compartilhar, clica na setinha que tem aqui embaixo, manda lá nos seus grupos, traz mais gente aqui para acompanhar os meus vídeos, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito e comenta, fala aí o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!